Olá, queridos alunos! Hoje nós iremos tratar do gênero teatral. Vamos iniciar a nossa aula de hoje contando um resuminho de uma peça teatral infantil de Maria Clara Machado, chamada A Bruxinha que Era Boa. A peça infantil conta a história da bruxinha Ângela, uma bruxinha diferente das outras que frequentam a escola de maldades da floresta e que estão sendo preparadas para serem as piores e melhores bruxas e assim ganhar a tão sonhada vassoura jato. Caolha, Fredegunda, juntamente com Ângela, serão avaliadas pelo bruxo Beelzebu, terceiro, que escolherá a pior bruxinha de todas. Porém, nem os conselhos e ensinamentos da bruxa-chefe ajudam a bruxinha Ângela a ser uma excelente aluna e, como castigo, ela é presa na torre de piche. É nessa hora que ela conhece Pedrinho, um jovem lenhador que não se assusta com a aparência da bruxinha Ângela e a ajuda a fugir do castigo e ganhar a tão sonhada vassoura a jato. A peça tem como princípio não julgar uma pessoa sem realmente conhecê-la, e Pedrinho faz jus ao ditado de não julgar o livro pela capa, e sem olhar para o exterior da bruxinha Ângela. Ele vê o interior e descobre que essa bruxinha, em sua frente, não é ruim, e sim uma bruxinha boa. É quando ele a nomeia de A Bruxinha que Era Boa. Eu coloquei para vocês um pedacinho da peça, só para terem uma maior familiaridade com esse gênero. Assistam. Bruxinha Ângela, você é um fracasso. O seu riso não era um riso de bruxa e muito menos de feiticeira. Se continuar assim, não passará no exame. Passemos ao segundo ponto. Gargalhada de bruxa. Olha. Fredegunda. Fedelha.
ponto. Bruxarias antigas e modernas. Peguem os seus caldeirões e os seus livros de receitas. Vamos ver se vocês aprenderam a fazer as principais bruxarias. Bruxarias antigas, modernas, pós-modernas, jurássicas, exóticas, nada de revolucionárias. Continuar assim, terá que ser mandada presa para a Torre de Piche. Você quer ir para lá? Não! Bruxinhas, alerta! O nosso bruxo se aproxima. Eu peço a todas que não me envergonhem. É preciso mostrar a sua ruindade suprema que vocês estão em forma. E todas já sabem que aquela que passar em primeiro lugar ganhará como prêmio a vassourinha, a chave. A vassourinha, e desejam também que o senhor... Chega, bruxa instrutora! Queridas bruxinhas recrutas, é com grande alegria que faço este exame. A floresta já anda cheia de fadas. Salagapula, mexigapula, pitipopitipum. Cheia de risos. Cheia de crianças. Eu preciso acabar com isso! Há muita falta de feiticeiras neste mundo. Por todo lado só se vê bruxas falsificadas. Gente que finge de ruim e não é. Isso não pode continuar. É preciso urgentemente acabar com os passeios alegres pela floresta. Vocês vão ser encarregadas de limpar a mata e o bosque, de botar para fora os lenhadores, roubar as crianças, calar os passarinhos, arrancar as novas árvores plantadas, sujar a água das fontes, adormecer os moços, tapear as fadas, sobretudo tapear as fadas, envenenar os rios, queimar as matas, maltratar as plantas, promover as enxurradas, atrair os raios e os trovões, destruir as brisas, provocar os vendavais.
que você tá fazendo aí em cima? Ai, é que eu tô presa. Quem te prendeu? O bruxo. O bruxo? Aham. Ah, eu trouxe sua vassourinha. Ah, você chegou a tempo? Cheguei. A malvada só conseguiu pegar fogo no galinheiro. Olha, eu joguei tanta pedra nela que ela teve que Que fugir. máximo. Ela ganhou a vassourinha jato, Pedrinho. E eu vou ter que ficar presinha nessa torre até ficar velhinha. Até ficar velhinha? Até. É tudo porque eu não sei fazer maldade. Que injustiça. E eu, que queria tanto voar de vassoura jato, por cima das nuvens. Você quer que eu tire você daí? Você sabe me tirar daqui? Ah, não, saber eu não sei. Não. Mas eu posso roubar a chave. Não, isso você não consegue porque a caolha, ela fará você dormir antes de você conseguir chegar perto. Ah. Então toma, pra você. Obrigada, Pedrinho. É. Ah, eu também tenho um negócio que eu queria te dar. O que é, bruxinha? Ah, eu queria te dar de presente a minha vassourinha. Obrigado. O gênero teatral sempre esteve presente na história da humanidade. E por meio dele, o homem expressava sentimentos, contava histórias e louvava seus deuses. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. Provavelmente nasceu junto com a curiosidade do homem. Desde o tempo das cavernas, de tanto observar os animais, acabou conseguindo imitar esses bichos para se aproximar deles sem ser visto numa caçada, por exemplo, na camuflagem, arquitetando. Depois, o homem desta época deve ter encenado essa caça para seus companheiros, para contar a eles como foi, já que não existia ainda a linguagem como a gente conhece hoje. Isso era teatro, mas ainda não era um espetáculo. Então, podemos dizer que o espetáculo em si, que se aproximou muito do nosso teatro atual, surgiu na Grécia e teve início em Atenas, por volta de 550 a.C. E surgiu a partir das celebrações realizadas, sobretudo, para o deus Dionísio, o deus do prazer, o deus da luxúria, das festas. Essa era uma divindade da mitologia grega, relacionada a festas, fertilidades e vinho. Então, surgiu na Grécia as peças teatrais e passaram a ser representadas em espaços especiais, que são parecidos com os teatros atuais. Eram construções em meia-lua, cavadas no chão, com bancos parecidos com arquibancadas, chamados teatros de arena. E olha, prestem atenção, este gênero teatral não foi feito somente para ser lido, e sim representado. O teatro na Grécia Antiga era um grande acontecimento que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. As máscaras gregas são os símbolos máximos do teatro na Grécia. Esses acessórios tiveram origem nas festas dionísicas. Em seguida, foram incorporadas aos principais gêneros das peças naquela época, a tragédia e a comédia. As máscaras eram confeccionadas de materiais como folhas, madeira, argila e couro. Eram feitas de modo que toda a face do ator ficasse coberta, exceto os olhos e a boca. E tinha diversas funções em cena, como, por exemplo, conferir ao ator traços expressivos e acentuados para que todo o público pudesse assimilar as intenções e o caráter da personagem. Os teatros eram a céu aberto e aglomeravam muita gente. O público ficava longe do palco e por isso era necessário evidenciar as características dos personagens usando as máscaras, como espécie de amplificador das suas expressões.
Agora, olha o chocante. Naquela época, as mulheres não eram consideradas cidadãs, ou seja, elas não poderiam atuar, porque nas cidades-estados gregas as mulheres sequer tinham direitos políticos. O papel feminino estava restringido aos deveres domésticos e de procriação. Por esta razão, as máscaras muito coloridas com perucas podiam representar personagens tanto masculinos quanto femininos. Mas os atores, eles eram somente homens. Características do gênero teatral. Os textos escritos podem ser encenados. Tipo textual predominante é o narrativo, diálogo entre personagens ou a presença do monólogo também. Vamos observar um texto teatral. Vem a marcação aqui do ato, primeiro ato, e 3 cenas sem intervalo. Vai vir a apresentação das personagens, o cenário único, uma floresta. Este em verdinho é um marcador para orientar, né, os atores e as personagens, como que vai funcionar a ação. Não é o narrador, tá? É um marcador para auxiliar a ação aí desse enredo, dessa história. Por exemplo, vem-se as 5 bruxinhas em fila e a bruxinha instrutora, de costas. Todas estão montadas em vassouras. A de costas, que é a bruxa-chefe, apita e as bruxinhas dão direto volver. A bruxa instrutora dá outro apito. As bruxinhas começam a cavalgar em torno da cena, sempre montadas em suas vassouras e assim por diante. É um marcador de orientação para que aconteça a ação da história. Em roxinho já coloquei a fala direta, o discurso direto dos atores, das personagens. Bruxa-chefe: muito bem, quase todas. Bruxinha Ângela, você é um fracasso. Seu riso não era de bruxa e muito menos de feiticeira. Assim você não passará no exame. Agora vamos praticar o segundo ponto. Gargalhada de bruxa. Aí vem o marcador para instruir aí as personagens, os atores, né, a prosseguir a ação. A instrutora apita de novo, todas gargalham com espafalhato e a bruxinha Ângela sorri apenas. E assim por diante. O discurso direto, marcado, e o que está em verdinho são esses marcadores para orientar a ação, né, dessas personagens. Chegamos ao final de mais uma aula e para não sairmos do clima do teatro, vamos trazer aí uma metáfora, o palco da vida. Sou o ator principal no palco da minha vida, espectador na vida dos outros. Não significa que não vou falhar ou chorar. Significa refazer meu caminho, reconhecer meus erros e aprender a gerenciar meus pensamentos e emoções. Até o nosso próximo encontro, galerinha!